paz do Senhor, meus queridos irmãos da classe Abraão. Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade dos irmãos. Devido a esta quarentena, não estamos podendo congregar, não estamos conseguindo nos reunir, para aprender da palavra de Deus. Mas eu creio que essa fase vai passar tão logo, e em breve estaremos reunidos na igreja, podendo adorar a Deus, podendo adorar o nome do Senhor. Amém? Dando início ao segundo trimestre da EBD, o título da nossa lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Todo o nosso trimestre estará embasado na carta aos Efésios. E a lição número 1 diz: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo diz: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 2. Verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, só destacando aqui a palavra epístola, o que vem ser epístola. Era um texto que circulava entre várias igrejas, geralmente escritas por apóstolos e enviadas por pessoa de confiança. Eram lidas em público para que todos tivessem conhecimento do seu conteúdo. Então, nesse trimestre, meus irmãos, nós estaremos estudando sobre eleição, predestinação, livre-arbítrio, graça e soberania de Deus. A epístola apresenta um resumo da pregação de Paulo e de todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A introdução diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então, assim, nesta lição, meus irmãos, estaremos apenas citando alguns pontos introdutórios. Então não vamos adentrar, aprofundar em determinados assuntos. Por quê? Porque isso tão logo vai aparecer nas próximas lições. Então é a importância dos irmãos não perder nenhuma lição, nenhum conteúdo, pois esse trimestre tem grandes lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como igreja. Amém? Tópico 1, meus irmãos: autoria e data. Então, a data provável que a carta aos Efésios foi escrita foi entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. A autoria, como o próprio versículo 1 de Efésios 1:1 já introduz, falando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o ponto aqui a ser mencionado na questão de que o livro de Atos, ele menciona que Paulo também se chamava Saulo, Então, assim, só um ponto a ser esclarecido, Não teve essa questão de que era Saulo e depois do encontro, lá no caminho de Damasco, que teve a conversão, se transformou em Paulo. Paulo é o nome da conversão de Saulo. Não tem disso. Nada disso. Saulo é o nome hebraico, tá? E Paulo, o nome romano. Então, Saulo tinha dupla cidadania, Os irmãos conhecem bem essa situação. Subtópico 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então, assim, aqui nós vemos o quê? Uma estratégia de Paulo,
se ele usasse o nome de Saulo, né, Saulo é o nome de judeu dele, e ele sempre como perseguidor da igreja, talvez teria resistência, né? Então, por estratégia, usa-se o nome de Paulo e vai evangelizar aonde? O mundo gentil, né? Então, é a importância da estratégia no momento da missão, no momento de evangelizar, né? Nós temos que ter essa situação de estratégia. E outro detalhe é que Paulo sempre ele cita, né, que a sua autoridade apostólica com ressalva pela vontade de Deus. Então é nítido que é um chamado de Deus, né? Isto é, não é escolhido por homens. Então, meus irmãos, se você tem um chamado de Deus, né, ainda não aconteceu, mas se mantenha tranquilo, esperando em Deus que esse chamado vai acontecer, né? Evitar aqueles dois extremos que nós sempre citamos, né? Eu fui chamado, mas ainda não chegou o meu tempo, então eu vou forçar a barra. Se não dá para entrar pela porta, eu entro pela janela. Não, esse é um extremo que sai da direção de Deus. E também o outro extremo, você está sendo chamado, você está ouvindo a voz de Deus para você fazer uma obra e você está renunciando, está se esquivando. Então, quando estamos dentro da vontade de Deus, dentro do chamado de Deus, o nome do Senhor é glorificado, a obra acontece, em meio às dificuldades, mas Deus dá estratégia, né, e dá sabedoria. E uma epístola que foi escrita da prisão. O que se chama atenção, o que se destaca aqui, uma condição totalmente desfavorável, né? Paulo estava preso e nem por isso ele deixou de alimentar a igreja, de enviar uma carta de ânimo, de revestimento aos irmãos. Então, mesmo em situação desfavorável, meus irmãos, não pare de fazer a obra, né? Está desfavorável, está com dificuldade, está em meio a uma situação adversa, mas Deus é que te dá a força. Deus, ele dá a estratégia e ele abre caminho, ele dá meios para nós prosseguirmos avante na obra, beleza? Tópico 2, destinatários. A carta aos Efésios foi destinada à cidade de Éfeso. A cidade era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada de mármore, né, e com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. A religião que predominava antes do Evangelho adentrar naquela região era a adoração à deusa Diana, a deusa da fertilidade, né? A cidade abrigava um templo de Ártemis, que era todo construído em mármore. Devido a essa adoração, a essa idolatria, a maior fonte de renda da cidade era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, no momento que a palavra foi adentrando aquela região, o evangelho foi chegando naquela região, foi havendo as conversões, as libertações da idolatria, e houve uma resistência do povo, nem tanto pela religião, mas principalmente pela parte econômica também. Porque em Atos 19, os versos 18 e 19, vai falar que as pessoas elas eram envolvidas, né, na prática de ocultismo, amuletos, poções, sacrilégios, feitiços. Elas queimaram todos os livros, né, trouxeram todos os livros e queimaram na presença de todos, ou seja, uma verdadeira conversão. E é isso que a palavra de Deus faz, né? Ela tem poder para libertar, para livrar. Subtópico 3, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga, por um espaço de 3 meses. Como alguns judeus resistiram ao evangelho, Paulo voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Então, o que se destaca aqui? Essa questão da resistência.
Os judeus resistiram, Paulo parou a pregação, Paulo parou a missão, parou o ID de Jesus? Não, em nenhum momento. Né? Ele teve estratégia, foi pregar para os gentios, então é assim também conosco. Vai ter momentos de resistência, o inimigo vai levantar pessoas para resistir à obra, né? Não é fácil, mas nós pedimos a direção de Deus, Deus dá estratégia, Deus dá vigor, dá força, e nós vamos com sabedoria, desbravando caminhos, né? e levando o ID de Jesus. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. O que se destaca aqui, essa questão dos lenços, né? Aqui nós não podemos cair no engano de que é uma doutrina, né? De que então eu posso vender os lenços, vender os aventais aí para cura, né? Aqui na verdade foi um registro da sobreexcelência e grandeza do poder de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Então não é uma doutrina, não podemos tomar como exemplo, né, essa questão dos lenços, de aventais. Isso foi uma situação específica para aquele momento. Amém? E o subtópico 4, a saudação epistolar. Paulo inicia a carta aos Efésios, no versículo 1, falando aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui, aos santos, a carta foi mandada à cidade de Éfeso. Então ali era o endereço físico, né? Mas quando destaca santos e fiéis, já está também remetendo a um outro endereço, a uma morada celestial, né? Santo, separado. Então estava em Éfeso, mas era separado e era fiel em Cristo Jesus. Então não praticava as idolatrias. Então é como nós, estamos neste mundo, mas não somos do mundo, né? Não tomamos a forma do mundo. Então só estamos aqui como peregrinos, mas a nossa morada é as mansões celestiais. E no versículo 2 ele fala, graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Graça, favor imerecido, é a causa da salvação, né? E paz é o resultado dessa paz, beleza? Tópico 3, propósito e mensagem. Qual o propósito, né? Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, do mundo grego, e praticavam religiões de mistérios e magia. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, ou seja, Cristo está acima, né? É superior a qualquer magia, a qualquer mistério. Outro exemplo, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ou seja, venha como está, mas não fique como está. Tem que haver uma mudança, né? Uma conversão que o Espírito Santo faz de dentro para fora no salvo, né? No novo convertido. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Os irmãos sabem a dificuldade, né? A separação que havia entre os judeus e os gentios. Então Paulo vem sinalizando nessa carta, fortalecendo a unidade dos judeus e dos gentios. Isso para nós é aplicado. Nós como igreja temos que manter, né, a unidade, que primar por esta unidade, e eu digo não só os irmãos, né, mas também para receber os novos convertidos. Temos que estar abertos para receber esses novos convertidos e para fazê-los se sentirem, né, como participantes do reino. Amém? Sob essas premissas,
então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então Paulo, a intenção era fortalecer e amadurecer os irmãos e as irmãs na sua fé, explicando o objetivo e o poder da unidade da igreja, convocando os crentes à sã doutrina e a uma vida santificada. E a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Seguindo esses desdobramentos, podemos destacar aí alguns eixos, né, temáticos. Do capítulo 1 ao 3, Efésios Paulo traz uma parte doutrinária, né? Então, ele destaca a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo e a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, do capítulo 1 ao 3. Dos capítulos 4 a 6, aí essa doutrina entra para a prática, né? Aí entra a área da prática para os cristãos, para a igreja, que é citado assim como um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais após essa conversão, né? E a luta contra o diabo. Alguns estudiosos têm sugerido que o seu conteúdo pode ser resumido em 3 palavras: assentado, andando e firmado. Então, pela posição, o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Sua responsabilidade é andar codignamente ao chamado que lhe foi feito. E este andar é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual ele está empenhado contra Satanás e todas as suas hostes, e na qual ele é exortado a permanecer firmado, né, contra as ciladas do diabo. Então, concluindo, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que nós, igreja, façamos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, espero ter contribuído e até a próxima lição. Deus abençoe.